Olá a todos, me chamo Rômulo Viana, trabalho aqui no laboratório HLA UERJ, sou supervisor da área de NGS, sequenciamento de nova geração, e hoje vou falar um pouco sobre essa etapa, esse processo de padronização do NGS como uma ferramenta para um laboratório de HLA. Um pouco mais sobre mim. Comecei no laboratório de histocompatibilidade de criopreservação, HLA UERJ, lá atrás, em 2015 ainda. Por lá comecei nesse laboratório também fazendo o meu projeto de doutorado, iniciando um projeto de doutorado que também teve bastante ligação com o NGS, com o sequenciamento de nova geração. No entanto, a minha área de estudo não era o HLA propriamente dito, era o câncer de próstata, mas foi interessantíssimo ingressar nesse mesmo momento, em 2015, em que o sequenciador de nova geração, o HiSeq 2500, foi instalado aqui no laboratório. Então, nessa linha do tempo que vocês podem ver, em 2015 inicia ela. Já em 2016 participei dos primeiros sequenciamentos realizados no próprio sequenciador HiSeq 2500, com utilização de kits que faziam a biblioteca, o preparo de bibliotecas HLA. Inicialmente fomos apenas utilizando esse tipo de biblioteca para sequenciamento. E mais adiante, em 2017, como vocês podem acompanhar nessa linha do tempo, nós começamos a implementar e testar diferentes kits para padronização nas nossas rotinas de sequenciamento dos genes do HLA, do sistema HLA. E já em 2018, conforme vocês podem acompanhar, conseguimos padronizar até 3 kits diferentes, incluindo a Omixon como um deles, no nosso sistema de qualidade do laboratório. E então passamos a realizar também a tipagem HLA de pacientes, de doadores, voluntários que sejam, pela método de NGS, pelo sequenciamento de nova geração. Já em 2019 foi um ano muito importante para a gente, um ano que passou. Nós iniciamos aqui no laboratório as tipagens confirmatórias para o NGS, na segunda etapa e terceiras etapas do processo de busca entre um doador e um receptor. Começamos a realizar esse tipo de sequenciamento dessas amostras tão importantes. E em 2020, o ano presente, consolidamos nossa proficiência na tipagem HLA, seja de amostras confirmatórias, as amostras de CT, conforme está disponível aqui nos slides, como também de DVMO, que são os doadores voluntários de medula óssea. Esses nós já iniciamos a tipagem, fizemos diversos tipos de tipagem desses pacientes, desses indivíduos desde 2015. Só em 2019, então, começamos a fazer a tipagem confirmatória. E um ponto extremamente importante quando você pensa em instalar, em padronizar uma técnica de NGS, de sequenciamento de nova geração, num laboratório, especialmente aqui no nosso caso, um laboratório de histocompatibilidade, seria a escolha do sequenciador que vai ser utilizado. Isso muito é importante por diversos fatores que eu vou listar abaixo. Um deles é saber o potencial de volume, geração de dados que esse sequenciador consegue promover. Então, se você tem uma rotina pequena ou uma rotina grande, isso tudo vai impactar em qual seria o melhor sequenciador que você deveria ter em seu laboratório ou estabelecer parcerias para poder utilizá-lo. Conforme eu mencionei, uma rotina que se dá por poucos exames no mês, com um prazo mais curto, um prazo mais urgente, como, por exemplo, são um sequenciamento de tipagem confirmatória, importante seria de melhor uso sequenciadores de uma pequena geração de dados, de baixo volume de geração de dados. Como, por exemplo, posso listar aqui no slide o HiSeq 100 e o MiSeq. São sequenciadores de menores porte, sequenciadores mais acessíveis
de bancada, por exemplo, você consegue fazer um sequenciamento que não gera tantos dados assim e, consequentemente, você possui um menor gasto por corrida. Você acaba utilizando flow cells, que são as células em que ocorrem as corridas, de menor custo por conta disso. Já se você tem uma rotina extremamente pesada ou a sua geração de dados precisa ser muito alta, como, por exemplo, em alguns casos, o nosso laboratório acaba se deparando com isso, então um sequenciador mais robusto, mais potente, como, por exemplo, o HiSeq 2500 ou o NextSeq, são os mais apropriados para este fim, porque eles são capazes de gerar muitos dados de sequenciamento, chegando a de 90 a 120 gigas de pares de base, por exemplo, e convertendo isso em números de testes por exemplo, preparo de biblioteca HLA, chega-se a um número extraordinário de 1.700 a 2.000 amostras que são possíveis de serem incluídas numa mesma corrida para esse tipo de tipagem HLA. Conforme eu já disse, essas duas variáveis são de extrema importância, mas também saber da compatibilidade dos kits disponíveis fornecidos pelas indústrias, pelas empresas que fornecem estes preparos de biblioteca, são também de grande importância. Por exemplo, a Omixon, ela produz um kit de preparo de biblioteca que tem excelente compatibilidade com os aparelhos de sequenciamento do tipo Illumina. Porém, existem outros sequenciadores também disponíveis no mercado, de outros fabricantes, como Ion Torrent, PacBio, MGI, outros sequenciadores são também disponíveis. Então, se você, por algum acaso, já escolheu o seu fabricante do preparo de bibliotecas, é importante ver com ele a compatibilidade com os sequenciadores. Isso tudo é também de grande importância, assim como saber das limitações ou restrições orçamentárias que você possa ter na hora de decidir qual sequenciador é o mais importante para ser adquirido pelo seu laboratório. E por último, para fechar essa lista de variáveis que é importante você certificar, a última dela é saber a capacitação do seu corpo técnico. Se algum dos seus funcionários ou pesquisadores já possuem experiência com sequenciamento, se sim, se já possuem experiência com sequenciamento de nova geração, vindos de outro laboratório, de outras instituições. Isso tudo é importante na hora de decidir também qual sequenciador utilizar, porque se você já possui um funcionário que já tem uma experiência bem vasta com equipamentos do tipo Illumina ou do Ion Torrent, é mais seguro, mais confortável que você trilhe um caminho de escolha desse sequenciador voltado para que essa transição do seu laboratório no momento de implementação do NGS como uma ferramenta para o sequenciamento dos genes HLA seja mais sutil possível. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência aqui no laboratório. Nós possuímos o HiSeq 2500 em nossas dependências e esse é um equipamento extremamente robusto e de grande potencial de volume de geração de dados. Inclusive, por conta disso, ele possibilita uma entrada, um valor de entrada, um volume de entrada de muitas amostras simultâneas, por exemplo, de DVMO, de doador de voluntário de medula óssea, sendo possível já ter sido realizado aqui no laboratório até 1.344 amostras simultâneas numa mesma corrida. Isto se dá pelas possibilidades de combinações de index e de combinações até mesmo diferentes kits do preparo de biblioteca de DNA para o sequenciamento HLA. Como eu já falei, ele foi instalado no nosso laboratório lá atrás, em 2015, sendo o primeiro sequenciamento realizado nele ainda em 2015, na data de dezembro de 2015. E esse sequenciamento foi um sequenciamento piloto que contou com um sequenciamento de 7 locos especificamente HLA A, B, C, DPA1, DPB1, DRB1 e DQB1,
contendo entre as amostras sequenciadas 5 controles do IHWG, que é um consórcio, que é uma junta especializada de HLA internacional, que possui workshops anualmente em que possuem a disponibilização de amostras com tipagem já conhecida, assim como foram incluídos também 5 controles nacionais da ABH, Associação Brasileira de Histocompatibilidade, e, além do mais, 4 controles internos, amostras que o laboratório já sabia, presumidamente, a tipagem HLA, a fim de apenas confirmar, se for o caso, que a técnica de sequenciamento por NGS tenha sido realizada com sucesso. Conforme eu disse, foi verificada então a eficácia e reprodutibilidade destes testes. E já no segundo sequenciamento que realizamos em abril de 2016, após o sucesso do primeiro, fomos aumentando o número de amostras incluídas numa corrida a fim de testar a possibilidade da geração de dados para todas essas amostras. Por exemplo, em abril desse 2016, a corrida contou com 205 amostras que exploravam 7 locos do sistema HLA, sendo dessas 205 amostras, 19 amostras advindas de suave bucal, com seus respectivos pares, sendo o DNA também extraído de amostras de sangue. Isso é bastante importante para fins de reprodutibilidade dos exames, para saber se os resultados de sequenciamento do DNA extraído de suave bucal seria o mesmo daquele extraído de sangue, por exemplo. Além disso, foram incluídas 15 amostras desse consórcio internacional IHWG, 5 amostras controle da Sociedade Americana de Histocompatibilidade, da ASH. Além disso, de forma cega, 147 amostras de doadores voluntários de medula óssea foram incluídas também nesse sequenciamento, a fim de ter o primeiro sequenciamento com inferência de resultados a partir de amostras de resultado desconhecido ainda. Extremamente importante, não deixo de falar, para validação da reprodutibilidade desses exames com diferentes fontes de DNA, e nos deu confiança para iniciarmos a liberação de resultados vindos de amostras de tipagem desconhecida. Nesse slide, eu procurei resumir os últimos 5 anos do Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação da UERJ em números, de forma sucinta, com o que mais foi importante para a gente nesses últimos 5 anos. Número 5 vem repetido como o número de kits comerciais que nós utilizamos durante esses 5 anos para preparo de biblioteca HLA, sendo 3 deles padronizados, validados e instituídos em instruções de trabalho do nosso laboratório. Por consequência dessa instituição desses documentos em instrução de trabalho aqui do laboratório do sistema de qualidade, foram criados então 12 documentos referentes, sendo alguns referentes ao processo completo, outros processos complementares, ligados, lógico, ao sequenciamento dessas amostras por NGS. Tivemos 7 profissionais capacitados nessa técnica de tipificação HLA por NGS ao longo desses 5 anos. Esse número de 38 corridas em sequenciamentos do tipo Illumina não para de aumentar conforme o tempo passa. Nas últimas semanas já foram 39, 40, e assim como o número de preparos de biblioteca, daquelas etapas em que você precisa sentar na bancada, iniciar o procedimento, o processo da amostra, desde a extração de DNA até a amplificação e todas as demais etapas subsequentes, até que sejam então sequenciadas em equipamentos competentes. E o número de 164 controles de qualidade processados ao longo desses 5 anos. Isso fecha o nosso resumo desses 5 anos de NGS no laboratório HLA UERJ. Eu citei no último slide o sistema nosso de qualidade. A gente
Nós possuímos aqui no laboratório um sistema próprio em que nós registramos os processos e documentos envolvendo tudo que se passa por aqui. Essa é a cara, vocês podem ver, do nosso sistema de qualidade, em que cada usuário possui uma entrada específica e em que neles são disponibilizados os documentos, chamados de procedimento operacional padrão, que ao longo dos anos, ao longo das nossas experiências com os diferentes kits de sequenciamento de nova geração, nós podemos elaborá-los e periodicamente revisá-los conforme atualizações que são lançadas periodicamente pelos vendedores, pelas empresas que nos fornecem os kits de processamento de biblioteca, de construção de bibliotecas. Agora, avançando um pouco mais também na situação de como nós nos acreditamos, nós nos validamos como laboratório capaz de gerar resultados fiéis, nós seguimos para tal recomendações, por exemplo, como da Associação Brasileira de Histocompatibilidade, ABH, nesse slide que pode ser mais completamente visualizado o documento por inteiro, em que estão as recomendações da ABH no link que está disposto aqui. Eu peguei um pequeno pedaço desse documento que é bem grande e engloba diversas técnicas para a qualidade na tipagem de HLA. Eu recortei apenas a seção em que corresponde à técnica de sequenciamento de nova geração como uma ferramenta para essa tipificação HLA. E dentre os itens que a ABH preconiza como necessários para essa validação, posso ler aqui que uma delas é definir a região genômica a ser caracterizada, seria então o gene inteiro ou partes do gene, regiões apenas de exon, intron. Isso é importante de se fazer no primeiro momento, e que alelos com fraca representação nos dados de sequenciamento, os casos de dropout, em que não são identificados esses alelos, eles devem ser direcionados para métodos alternativos, ou seja, deve ser feita outra técnica em paralelo para a resolução desses casos. Outra coisa importante que nós já fazemos, conforme foi disponibilizado, foi mostrado no último slide, seria documentar e validar o processo de preparo da amostra enriquecida para sequenciamento, incluindo o cumprimento das especificações relevantes do fornecedor. Além disso, documentar também a química do sequenciamento. Isso já foge um pouco do preparo de biblioteca, que é, por exemplo, o que a Omixon fornece. A partir desse momento, desse item C, você já precisa documentar a química e as especificações de sequenciamento, ou seja, do sequenciador que vai ser utilizado, seja ele Illumina, Thermo Fisher ou quaisquer que sejam os equipamentos que serão utilizados. Voltando, reagentes, chips e células de fluxo usadas para cada corrida de sequenciamento, incluindo parâmetros de execução e configuração de leitura. Tudo isso precisa ser documentado e precisa ser bem estabelecido para que haja um padrão nas etapas de análise, por exemplo, das amostras. Voltando, os laboratórios devem utilizar amostras de controle para monitorar o desempenho do instrumento de sequenciamento ao longo do tempo. Ou seja, conforme já indicamos em slide anterior, fizemos mais de 100 amostras controle ao longo dessas corridas que nós realizamos para justamente manter com uma qualidade bem presente em nossos resultados. Outro item que ela lista é definir e documentar critérios de desempenho analítico aceitáveis para as corridas de sequenciamento. Então, ao longo dos sequenciamentos, cada tecnologista do laboratório ou a pessoa responsável técnico consegue observar quais são as métricas de sequenciamento que acabam sendo resultadas de diferentes tentativas de sequenciamento, e com base nisso é possível você determinar alguns critérios de qualidade mínimos para que alguns sequenciamentos possam ser
descartados, se for um caso de uma qualidade muito ruim, ou aceitados como possíveis e, consequentemente, terão leituras e análises que gerarão resultados fidedignos. Próximo item é documentar o processo de informática usado na geração e análise de arquivos de dados de sequenciamento. Isso é extremamente importante na etapa final de todo o processo do sequenciamento, que é o processo que você precisa sentar ao computador e definir alguns critérios mínimos e documentá-los para que consiga, então, resolver e identificar o que for mais importante na etapa de sequenciamento, na etapa de geração do resultado. Voltando. O laboratório deve determinar os valores aceitáveis para cada métrica de qualidade a fim de assegurar um resultado exato. Isso reforça o que eu acabei de dizer. Mais um item da lista de recomendações para a NGS é um item extremamente importante, que é criar uma política de armazenamento e transmissão de dados, por exemplo, arquivos da extensão FASTQ. É importante você manter esses resultados em sua posse e com backups que possam ser acionados em eventualidades em que o documento original se perca, seja por avaria do instrumento, do equipamento, ou por qualquer outro evento, catástrofes que possam acontecer. Próximo item é documentar e validar alterações em qualquer etapa do processo de NGS. Para isso, nós instituímos essa técnica no nosso sistema de qualidade, e a cada alteração que é realizada, seja por orientação do fornecedor ou mesmo por percepção e teste dos nossos técnicos, é necessário, então, que se documente e se valide essas alterações. Além disso, voltando à parte de análise, a ABH ressalta que é importante validar de forma independente softwares usados para genotipagem a partir de dados de sequenciamento de NGS. Então, se um laboratório tem a utilização à sua disposição mais de um software para essa análise, é importante que se valide diferentes softwares, que eles forneçam o mesmo resultado e que sejam confiáveis os 2 ou os 3 softwares que você possa ter mão nessa análise. E, com consequência disso, também identificar limitações do programa de análise que possam existir. Ela diz também que o software de genotipagem deve fornecer todas as métricas de qualidade necessárias, cujos valores aceitáveis devem estar determinados pelo laboratório. Então, é de extrema importância a experiência e a percepção de quais os valores de métricas de qualidade são aceitáveis ou não. Isso pode variar de laboratório a laboratório. Além da Associação Brasileira de Histocompatibilidade, nós, no momento em que decidimos incluir o NGS como uma ferramenta para a caracterização dos genes HLA em nosso laboratório, seguimos também as recomendações de qualidade da Associação Americana, Sociedade Americana de Histocompatibilidade, a ASHE. Em seu site, que está disponibilizado aqui no slide, existe um texto e os guidelines, as instruções muito mais elaboradas, mas para fins de apresentação eu também recortei alguns trechos que eu achei importante de serem notados, serem citados aqui nessa apresentação para fins de acreditação e de inclusão na qualidade do NGS. Então, alguns pontos adicionais ao que já foi dito pela ABH se dá, por exemplo, nessa recomendação de que você precisa incluir um número suficiente de amostras para todos os locos para que então você tenha confiança nesse resultado que será gerado. A Sociedade Internacional de Histocompatibilidade Americana, ela recomenda que você tenha pelo menos 50 amostras confirmadas, você consiga confirmar alguns controles positivos para, a partir disso, então, você ter a sua confiança de trabalhar com amostras cegas, amostras que você não possui a tipagem anteriormente sabida. Outra
outro item de extrema importância é você validar a questão da reprodutibilidade, seja ela entre ensaios, dentro do mesmo ensaio, o intra-assay, que ele diz aqui no item, também entre diferentes técnicos. Então, ela recomenda que 3 amostras sejam testadas pelo menos 3 vezes, variando essas etapas, essas situações. Além disso, o laboratório precisa ter uma orientação ou um procedimento bem estabelecido para a inclusão de novos dados. O que a associação diz por novos dados? Seriam justamente as situações em que, durante a análise dessas amostras em software apropriado, você consiga identificar ou detectar por alguma situação, por alguma eventualidade, amostras que possuam alterações em intron ou alelos novos. Então, a sociedade americana institui que esse tipo de evento em que você encontra um alelo novo seja um evento que o laboratório esteja pronto para agir quando se deparar com um evento desse. Isso é bem importante. Além disso, ela preconiza esse teste paralelo cego, que seria, depois da validação, você demonstrar sua proficiência através de testagem de amostras que você não possui conhecimento do resultado, pelo menos por 20 vezes. E ela define como uma performance nesses testes cegos de que seja importante atingir um nível de 80% ou mais em acertos, pelo menos nos primeiros e nos segundos campos do sistema HLA, do resultado desses alelos. Que essas amostras precisam ser sequenciadas por NGS ou Sanger, dependendo da sua resolução, e pode ser também testadas por outras formas alternativas como SSO e SSP. E para finalizar essa apresentação, eu trouxe nesse último slide o nosso resultado, o nosso progresso até então, aqui do laboratório de histocompatibilidade e criopreservação, até hoje, no presente momento, em que após essas etapas todas que eu já listei, que são as mais importantes, que são as importantes para instituir o NGS como uma ferramenta de análise para sequenciamento de nova geração, para o sequenciamento do sistema HLA, nós obtivemos, ao longo desses anos, mais de 2.366 amostras tipadas para DVMO, de doadores voluntários de medula óssea, que se refere à primeira fase do nosso sistema brasileiro nacional de registro de doadores de medula óssea, o REDOME. Além disso, nós realizamos 163 testes confirmatórios para a segunda e terceiras fases do REDOME e, além disso, 114 testes confirmatórios já para potenciais indivíduos receptores de medula óssea ao longo desses anos. Eu agradeço a todos pela atenção prestada nos últimos minutos. Como eu já reforcei inicialmente, meu nome é Rômulo Viano, o contato vocês têm no rodapé desse slide. Não se acanhem de enviar mensagens, e-mails, contatos para quaisquer eventuais dúvidas que possam apresentar para saber as nossas experiências, além desses 20 e 30 minutos de apresentação que nós passamos aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato e muito obrigado.